Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e, como é de costume, todas as segundas-feiras nós estamos aqui para o nosso Evangelho. E para iniciar todos os dias, todas as segundas, nós temos uma leitura para nós nos sintonizarmos com esses bons amigos que estão conosco. E essa leitura é realizada pela nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Obrigada, Tânia, por mais essa oportunidade. Nós que agradecemos, Solange. Comunicações. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos, nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o procederam na jornada de além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 69, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, meus amigos, é com muita alegria, que nós estamos aqui. E antes de eu prosseguir, eu convidei hoje a nossa amiga, a Cida, para fazer a nossa oração da noite, mas eu quero agradecer muito a nossa amiga Keila, que andou aí dando um suporte para a gente nesses dias que as meninas não puderam participar. Então, Keila, querida, muito obrigada por você ter nos ajudado aqui no Evangelho, viu? Espero sempre poder contar com você. Eu que agradeço. Eu até te chamei ali agora mesmo, mas vamos lá. Hoje a Cida vai fazer para nós a oração inicial. Seja bem-vinda, Cida. Obrigada. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo que a palestrante do dia seja bem esclarecedora nas nossas dúvidas, Que Jesus ilumine a ela e também a todos os que estão necessitados dessa palestra. Que Jesus possa iluminar todos os que estão também nos hospitais, nas casas de saúde, que Jesus conduza os bons médicos, os bons remédios para todos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, e muito obrigada, viu, Cida? E agora, nós vamos convidar aí a nossa amiga Odília, que está lá em cima no mapa, Eu brinco com os meninos, está lá em cima, A nossa amiga que está lá no Rio Grande do Norte, Paramirim, Odília. Parnamirim. Falei direitinho? Parnamirim. Vai dar um pouquinho de eco,
a Odília pelo ambiente que ela está, mas logo, logo vai melhorar, viu, gente? É que o ambiente está vazio. Seja bem-vinda novamente, Odília, aí, que Obrigada, Tânia. esse evangelho sirva para harmonizar o teu lar e que todas as segundas você possa retornar aqui para o nosso convívio, né, do ensinamento, do evangelho, né, e que a gente possa, assim, ir caminhando, né? O importante é estarmos unidos, como Jesus nos ensinou, né? E hoje a Odília vai fazer a leitura do Evangelho. Deixa eu organizar aqui. Certinho, Odília? Certinho. Vamos lá. Boa noite a todos. E vamos às provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza é a causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é ela que devemos inculpar, mas o homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso ele torna pernicioso o que ele poderia ser de maior utilidade. É consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, semeá-lo, dispô-lo, para receber um dia toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-lo lá fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão. Item 7. Obrigada, Odília. Nada. Hoje, meus amigos, o nosso evangelho está bem assim, né? Está bem sortido. Daqui a pouco nós vamos ter do Rio Grande do Sul, do Iaiapoque ao Chuí, né? Nós temos aí a nossa amiga Odília, que está lá na região Nordeste, e hoje, para nossa alegria, eu falo que é alegria, porque muitas vezes os amigos vão embora, a gente pensa, não vou encontrar mais, né? Está distante. Mas nós temos uma amiga que também, há pouco tempo, deixou a nossa cidade, mas ela bebeu a água da careta. Aqui em Franca tem uma lenda dessa, né? Que quando bebe a água da careta, retorna para cá. E hoje nós estamos recebendo aqui, representando a USA Intermunicipal de Franca, né? A nossa amiga Nara Carlone, que está lá na região centro-oeste. Olha que só que beleza, né? Nós temos aqui a representante de São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, e agora ali a Nara, da região centro-oeste. E nós aqui no sul de Minas, bem dizer, né, meus amigos? Que bom! Isso que é a maravilha da internet, né? Como é bom poder reencontrar os amigos. Seja bem-vinda, Nara. A sala agora é sua, hein? Eu agradeço muito, Tânia, essa recepção tão carinhosa. Que Deus nos abençoe nesse trabalho, sempre de divulgação do Evangelho, porque não seríamos nada sem Jesus, sem o seu Evangelho, essas lições maravilhosas que nos conduzem a uma percepção diferente do que o mundo ainda recomenda, do que o mundo fala, né? Eu agradeço o convite. Nós que agradecemos a sua participação, querida. Podemos, então, começar? Sim. Que foi designado para a gente falar desse item, né? Servir a Deus e a Mamon, do item do Evangelho,
no capítulo 16, dos itens 8 a 15. Então, serão vários itens que nós vamos conversar, todos direcionados à riqueza, aos bens materiais, aos bens espirituais. Então, é um assunto bem amplo, né? E quando ele fala, assim, da desigualdade das riquezas, né, no início desses itens de estudo hoje, e nós temos que entender, gente, primeiramente, como foi lido aí na leitura do item 7, que a riqueza é um instrumento usado por Deus para induzir a humanidade ao progresso, para possibilitar a nós evoluirmos, melhorarmos. E essa desigualdade decorre da própria desigualdade de caracteres dos homens, e, sobretudo, das necessidades que cada um tem nesse caminho evolutivo, em relação à posse desses bens, né? Por isso, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos adverte que ele pergunta, né, por que os homens não são igualmente ricos? Por que todos os homens não são ricos? E os espíritos luminares respondem, é porque não são igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, e nem sóbrios, proevidentes para conservar, e muitas vezes nem justos o suficiente para atribuir a quem trabalha a correta remuneração do seu esforço. Quer dizer, não reconhece aquele que faz, muitas vezes abusando, né, do seu poder, da sua condição de ter financeiramente mais uma posição melhor. Mas Kardec questiona ainda, né? Será que o problema da pobreza estaria resolvido se, num dado momento, tudo o que existe de riqueza fosse repartido igualmente entre todas as criaturas? E a resposta dos espíritos fala assim, não seria resolvido o problema da pobreza. Por quê? Essa condição inicial de igualdade logo seria rompida pelas diferenças individuais. Como ele fala ali, nem todas as pessoas são previdentes para adquirir, ou previdentes para gastar, e nem cuidadosos para adquirir. Então, em alguns momentos, algumas pessoas aumentariam seus haveres e outros perdê-los-iam. Quer dizer, as pessoas não saberiam lidar, não sabem, porque somos seres diferentes, não sabemos lidar da mesma forma com o uso dos bens que nos são colocados, nas nossas mãos. Além disso, gente, se essa divisão equitativa fosse estável o suficiente, então, assim, seria um momento em que todos teriam o necessário. Isso desestimularia o progresso. Por quê? É na necessidade que o homem busca as descobertas, busca os grandes trabalhos de invenções, isso tudo seria aniquilado. Todo mundo tem tudo, não tem necessidades que estimulem isso. Porque o que estimula, a gente pensa assim, surge uma doença, quantas pesquisas são direcionadas para descobrir o remédio que faça bem para aquela doença. Isso estimula o progresso, estimula o desenvolvimento da inteligência, né? Então, isso seria aniquilado, estava tudo certinho. Então, gente, tudo que Deus faz é certinho mesmo, é tudo bem, tudo para o bem e tudo bom, né? Então, o ideal na riqueza, no uso dessa riqueza, né, que a pessoa possuir, porque está falando desigualdade das riquezas, que aquele que possui a riqueza a utilize para o bem. E Deus, gente, ele dá oportunidades de riqueza e pobreza nas diversas encarnações. Mas, ao lado disso, ele permite que o livre-arbítrio de cada um haja como quiser, né? Utilize para praticar o bem, para se esforçar, né? Se a pessoa tem mais necessidades, e se ela tem mais recursos, que ela utilize para o bem. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio para desenvolver essa capacidade também, de uso dos bens que nos são colocados às mãos. Então, Deus distribui nas diversas existências. Seria materialmente impossível que todos fossem
ricos ao mesmo tempo. Então, cada uma possui por sua vez. E aí a gente vai entender, numa encarnação nós nascemos com posses, por quê? E na outra, às vezes passando a miséria, a necessidade, a dificuldade. Por quê? Precisamos viver todas as experiências. Como espírito, o espírito precisa conhecer todas as situações do caminho evolutivo para desenvolver as suas habilidades. Assim como nós nascemos, às vezes, homens, às vezes nascemos mulher. Então, tudo isso vai permitir que o espírito evolua e faça uso como bem entender, né? Quando os homens se regerem pela caridade, eliminando o egoísmo dos seus corações, eliminando o orgulho, vai haver mais equilíbrio na distribuição da riqueza, porque Kardec fala assim, a pessoa não será feliz vendo o outro que não tem o pão. Então, ela saberá, pelo desenvolvimento moral, que aquilo que ele pode auxiliar é sempre benéfico para o próximo, para essa fraternidade que deve viger nos corações das criaturas, né? Então, tudo isso vai gerar oportunidades para as criaturas. E mais, quando a sociedade for mais justa, nós vamos querer beneficiar uma pessoa com o trabalho digno, lembrar que o supérfluo não nos pertence, nós não precisamos do supérfluo. E, além disso, se nós somos privados, né, já que estamos falando em desigualdade das riquezas, se nós formos privados em alguma encarnação de possuir algum bem, nós cuidemos de armazenar os tesouros do espírito. A paciência, a resignação, sobretudo buscando no trabalho, na prece, essa superação das dificuldades. Então, lutar com ânimo firme para a melhoria e o progresso em nossa vida. Quando nós cumprimos o dever, fazemos de forma coerente aquilo que nos compete, nós vamos cumprindo os deveres necessários para a evolução do espírito, né? Então, se nós nos encontramos assim, procuremos armazenar os tesouros do espírito e, assim, através do trabalho, da prece, e entender, finalmente, que quando a gente fala assim, mas se hoje eu passo por dificuldades, pode ser que eu usei indevidamente, né, a riqueza que estava nas minhas mãos. Mas entendendo isso e compreendendo que a doutrina espírita explica também, quando nós malbaratamos as oportunidades, surgem para nós, em outra situação, para aprendizado, né? A dor, a dificuldade com relação àquela situação. Mas então a gente sabe disso, né? E isso não deve diminuir. Hoje eu estou num estado aí de miséria, de dificuldade. Eu devo ter usado mal os bens que foram colocados nas minhas mãos. Mas, mesmo sabendo isso, não deve diminuir o nosso empenho para superar as dificuldades, para cumprir o certo agora. É o que o Chico diz. O passado a gente não pode mudar, mas podemos hoje, no presente, construir um novo futuro, né? Então, os erros que carregamos, nós temos a obrigação de aprender com eles, em novas experiências. Essa é a oportunidade que Deus nos dá constantemente em cada encarnação. O outro ponto a ser citado no item do Evangelho é a verdadeira propriedade. Então, acho que ficou bem entendido a desigualdade, né? O porquê que ocorre tudo isso. Agora, vejamos a verdadeira propriedade. Ora, o que nós temos como pertencente a nós próprios? Kardec diz e repete, orientado pelos espíritos, que a verdadeira propriedade do homem é tudo que é uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, e ele chama de plena propriedade, porque é aquilo que lhe é permitido levar desse mundo, e ninguém lhe tirará,
né? Mas aí, quando os espíritos respondem isso, Kardec vai um pouquinho mais fundo. Então, como ficam os bens materiais que o homem possui? Não são propriedade sua? E os espíritos são enfáticos ao responder. Eles insistem. Quando o homem deixa o corpo físico, ele possui somente o que o acompanha no mundo espiritual. Não podendo levar consigo os bens materiais, dele não tem posse real, dizem os espíritos. Ele simplesmente é usufrutuário. O homem tem o usufruto, ele tem o direito de usar aquilo, mas ele não vai levar. Mas Kardec, na sua sabedoria, ele insiste. Então, como que deve agir um homem com relação aos bens materiais? Deve não ligar para eles? Deve abandonar, de desprezar os bens que são colocados na sua mão? Aí os espíritos falam, não, é lógico que na condição de encarnado, o homem não pode dispensar o uso dos bens materiais. Nós precisamos nos alimentar, nos abrigar. E Kardec, mais adiante também, ele fala, o homem não precisa mais, lá na Lei do Progresso, viver na selvageria. Ele desenvolveu, descobriu coisas, nós descobrimos o conforto da casa, não precisamos viver nas cavernas, do alimento manipulado, do alimento produzido, e tudo isso deve constituir para nós oportunidade de usufruto, de uso, de conforto, de usar bem. Então ele fala assim, como ele deve agir? Aí os espíritos respondem, como espírito encarnado, ele não pode dispensar. E ele, nesse uso, ele vai aprender a utilizá-lo para também as necessidades do espírito e a serviço do próximo. Então, os espíritos ainda vão fundo na questão, né? Se a pessoa possui bens materiais, ela vai atender às suas necessidades pessoais, mas sem esquecer as necessidades do espírito e do serviço ao próximo. Ele nunca elimina o próximo da nossa vida. O semelhante faz parte da nossa evolução, né? Então, os bens não são usados com um fim em si mesmo. E ele acrescenta que é legítimo, os espíritos acrescentam que é legítimo tudo aquilo que for adquirido pelo trabalho honesto. Então, a propriedade, gente, é legítima. Quando ela não resulta de dano para ninguém. Eu não roubei, eu não tirei de outro, eu trabalhei, e aquele bem é legítimo. Eu tenho direito de usufruir, eu tenho direito de usar, eu tenho condição de utilizar todo esse bem. Mas os espíritos vão, ainda assim, que acrescentam, né? Que quando a nossa chegada no mundo dos espíritos, cada um se apresentará conforme o bom ou mau uso que fez, né, dos bens que foram colocados à sua mão. Então, eu penso, assim, analisando esse capítulo, né, que o que vão ser analisadas são as nossas virtudes, o bem praticado, utilizando esses recursos, a caridade realizada em favor do próximo, enfim, o cumprimento do dever. Agora, eu gosto muito de lembrar, talvez vocês até já saibam, né? De uma passagem do Gandhi. Ele foi levado para um encontro com a rainha da Inglaterra, e ele foi levado pelo ministro, e né, no aeroporto, todos acompanhando ele, todos o acompanhando, e ele para na frente de uma loja, o aeroporto tem aquelas vitrines muito bonitas, e ele para na frente de uma loja com apetrechos raros e muito bonitos, né? E ele dá um sorriso, fica assim na frente da vitrine com um sorriso no rosto. Aí o acompanhante dele diz assim, olha, se for de sua vontade adquirir algum desses objetos, a rainha terá imenso prazer em presentear o senhor, né? Em presenteá-lo. Aí ele falou, não, meu filho, eu estou sorrindo. Falou, já que o senhor está sorrindo, deve estar gostando. Ele fala, não, meu amigo, eu estou sorrindo
quanta coisa eu não preciso mais. Então, eu penso, gente, que quando nós tivermos uma evolução maior, uma fraternidade maior no coração, no entendimento, né, dessa legitimidade dos bens que são colocados à nossa mão, eu acho que, naturalmente, nós vamos querer e saber usá-los de maneira muito coerente. Hoje eu questiono muito com amigas, assim, né? Porque eu tenho algumas amigas que têm situação muito boa, e eu conheço, então ela só usa roupas da Prada, da Louis Vuitton, etc. Então, ela não usa nenhuma bolsa que custa menos de 15 mil reais. E roupas também, porque os preços dessas marcas famosas são muito caros, né? São exorbitantes. Então, ela fala assim, não, mas eu trabalho, eu tenho condição, a minha vida familiar eu tenho posses e tudo, né? E é uma pessoa boníssima e tudo. Mas eu fico pensando, quando a gente estuda a legítima propriedade, assim, eu não sei, eu não tenho, né? A minha bolsinha é de 100 reais. Mas o que eu quero dizer é assim, será que se eu tiver condição, eu não iria me preocupar? Porque às vezes quando eu tenho um pouco mais, preocupar assim, tem gente, que não tem nada. Tem aquele que eu conheço, que está passando uma necessidade, e eu vou comprar uma bolsa que custa 15 mil reais. Então, eu me questiono isso. Mas eu não preciso preocupar com isso, porque eu não tenho dinheiro para comprar uma bolsa assim. Então, mas eu fico pensando como o processo evolutivo vai levando as criaturas a compreender. Então, é a história do Gandhi. Quanta coisa eu não preciso mais? Eu posso ter tudo. A rainha falou, eu posso adquirir. Não, eu não preciso mais disso. Esse dinheiro vai ser usado para outra coisa, para uma coisa melhor. Então, a gente entender, amigos, que a verdadeira propriedade realmente nos é de direito. Nós temos legitimidade, né? Pelo trabalho honesto, por aquilo que fomos. Mas quando a gente desenvolver sentimentos profundos de solidariedade, de igualdade, até de compaixão, com relação às necessidades do próximo, no meu entender, a gente terá dado um passinho melhor na frente. Mesmo tendo o direito de utilizar, e mesmo agora, por exemplo, se a gente tem condição de ter uma coisa melhor e tudo, e você sacrifica isso em favor, fala, não, eu não vou comprar isso porque eu quero dar um auxílio em tal coisa e fazer, eu acho que a gente já deu um passinho melhor nessa caminhada evolutiva. E aí, no item seguinte, vai falar sobre o emprego da fortuna, né? Kardec questionou e expôs lá no Evangelho também esse item. Então, como empregar bem a fortuna? Uma pessoa que tem o dinheiro, que tem condições, e ele fala já assim, que na sua ignorância, o homem ainda equivocadamente privilegia o bem-estar material em detrimento do aperfeiçoamento moral. Então, ele já de cara mostra que todos nós, gente, estamos nos dedicando muito mais à vida material em prejuízo do aperfeiçoamento moral. As nossas horas, a nossa dedicação, o nosso trabalho ainda é muito mais voltado para as necessidades materiais do que para o aperfeiçoamento do espírito. O ideal é buscar o equilíbrio entre ambos, porque, como disse o espírito, nós somos encarnados, não podemos prescindir dos deveres, das necessidades da encarnação, né, material. Então, ele diz que as criaturas ainda levadas pela vaidade buscam nos gozos aquilo que é incompatível com o amor a Deus e amor ao próximo. Às vezes, nós deixamos, né, de servir, de fazer uma coisa boa, porque temos interesses materiais com relação a essa situação, né? E muitas vezes, gente, em necessidades exageradas, excessos,
como se diz vulgarmente. Às vezes, nem coisas que nós nem precisamos, estamos gastando, utilizando, em detrimento mesmo de um aproveitamento para o aprendizado do aperfeiçoamento moral. Então, é evidente, como eu já disse, que nós podemos utilizar os nossos bens em favor do bem-estar pessoal, né? Mas aqui também temos que analisar o limite das nossas necessidades. Eu preciso disso? Eu tenho um amigo que ele fala assim, todas as vezes que eu tenho vontade de comprar uma coisa, eu pergunto, eu preciso disso? Eu tenho necessidade? Então, ele fala que é uma forma dele não cair no consumismo. Por quê? A gente vê uma coisa e tal. Aí muitas pessoas falam assim, eu não tenho necessidade, mas eu gosto, ou eu gostaria de ter, ou aquilo me alegra. E é um direito nosso, né? Mas o que ocorre habitualmente, diz Kardec, é que nós abusamos desse uso, esquecendo muitas vezes dos nossos irmãos que não possuem nem o indispensável. Então, quando a gente vai comprar roupa, sapato, coisas para a nossa casa, até alimentos e tudo, na maioria das vezes a gente abusa. Porque eu posso comprar, então eu compro, muitas vezes esquecendo que, às vezes, uma pessoa, uma criatura, um irmão nosso, não está tendo nem o indispensável. Então, é isso que eu falo, o sentimento desenvolvido vai aperfeiçoar isso em nós, né? Reconhecer e que aquilo tem a ver com a vivência que podemos ter com o nosso próximo, né? Então, a melhor maneira, como utilizar, né? O item chama emprego da fortuna. É lógico que a melhor maneira de utilizar os nossos bens, isso com sabedoria, é praticar a verdadeira caridade. Qual que é a verdadeira caridade? É dar com amor. Não apenas o que nos sobra, mas às vezes até o que nos é necessário. E a caridade, gente, o Felipe falava muito isso, aquele prato de sopa que você faz, que você oferece, ele é ótimo, ele vai aliviar a fome, vai amenizar a fome daquele nosso irmão. Mas esse prato de sopa, ele tem que estar carregado de amor. As vibrações que chegam na criatura, ele vai se saciar com as vibrações positivas daquele prato de sopa. Então, praticar a caridade com sabedoria, no nosso entender, é atender o próximo sem desconfiança, oferecendo auxílio sem humilhar, é indo além dessa assistência material. Então, a nossa oferta deve estar carregada de amor, né? Quando nós vamos ajudar alguém, a gente fala muito assim no semáforo, né? Se a pessoa pede, a primeira coisa que a gente faz é, esse povo não quer trabalhar, esse povo quer ficar assim, muitas vezes fazemos isso, não podemos generalizar, é evidente, né? Então, e não temos compaixão. Então, nós temos que ter cuidado quando falamos em caridade, né? Porque quando temos a compaixão, não julgamos o nosso próximo, as consequências do nosso auxílio vai vibrar naquela criatura. Então, a vibração que nós irradiamos serão muito mais eficazes do que a ajuda material. Então, você dá com amor, né? Mas o homem ainda, ele não confere uma igual importância ao bem-estar material, ao aperfeiçoamento moral. Então, a maioria da humanidade concentra mais as suas forças, como eu já disse, energias no bem-estar material. Às vezes não dedica nem um tempo, ou muito pouco tempo, ao atendimento das necessidades espirituais. Então, o homem, na verdade, o ser humano, ele se esquece de que é um espírito imortal. Então, é evidente que o homem tem o direito de se esforçar para adquirir riquezas, tem o direito também de utilizá-las a seu bel prazer. Então, se está falando em emprego da fortuna, escuta, eu trabalhei, eu adquiri, eu uso como eu quero.
Olha, é meu, o meu dinheiro é meu, são minhas as posses, né? Então, esse entendimento pode também se constituir num equívoco, e um equívoco de grandes consequências. Por quê? Quando a pessoa age assim, gasta da melhor forma, da melhor forma não, da maneira que quer, muitas vezes ele está desenvolvendo o egoísmo, a vaidade, a ambição. Então, o homem tem o direito de se esforçar para adquirir, mas será que nesse esforço ele não desenvolve esse egoísmo, a vaidade, a ambição? E tem o direito de usar seu bel prazer. E nesse caso, será que ele não está usando sem esquecer que é um espírito eterno? E ele está destruindo, muitas vezes, os deveres da solidariedade fraterna, se ele usasse corretamente, oferecendo às criaturas aquilo que ele mais pode proporcionar, né, de emprego, de bem-estar, até de auxílio mesmo, matando a fome aí e a necessidade de tantas pessoas. Então, vivamos como espíritos encarnados, mas conscientes de que a vida material é um instante fugaz. É uma passagem muito rápida, gente. E a vida do espírito, ela é eterna. Então, concedamos aos bens materiais a sua real importância. E busquemos, nesse aperfeiçoamento moral, o caminho que nos levará a Deus. Todos os bens pertencem a Deus. Ele apenas confia a administração desses bens nas nossas mãos, né? Confia em nós para a administração desses bens. E cabe a nós utilizarmos corretamente. Então, podemos ser muito ricos. Se malbaratarmos o uso desses bens, nós estamos utilizando de maneira irresponsável, né? Temos que utilizar corretamente, praticar a beneficência, a caridade, porque vamos ter que prestar contas. Ah, mas é meu, eu faço o que eu quero. Mas temos responsabilidades morais com relação às coisas que são colocadas nas nossas mãos. Enfim, a melhor maneira de utilizar a riqueza é empregá-la em trabalhos de todo gênero, né? Possibilitando que as criaturas usufruam através do trabalho, de uma produção digna, por exemplo, criação de oportunidades de trabalho, né, que vai prevenir a miséria, não vai humilhar a pessoa que recebe. E no capítulo 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec coloca aquele item, o ponto de vista. Então, ele diz assim, que a ideia clara e precisa que o homem tem da vida futura tem consequências enormes sobre essa atitude. A sua moralização, o uso das coisas, aquele que compreende a vida espiritual, ele compreende que a vida corporal é um tempinho muito rápido, é uma passagem, uma breve permanência. E os espíritos insistem na brevidade da vida material. Então, Kardec ainda afirma que as tribulações são apenas incidentes, porque nunca são permanentes. Eles têm uma condição temporária, não definitiva. Quando a gente está na vida material, passamos por situações que vão ser temporárias. Se eu sou pobre, eu vou, uma hora, cumprir tudo isso e vou entregar esse corpo. E se eu sou rico, também. E assim também o uso que faço de tudo isso. Então, essa incessante preocupação da criatura com os bens materiais, esse reduzido tempo que a criatura dedica ao seu aperfeiçoamento moral, é porque ainda o nosso ponto de vista é obscuro, né? E ele fala que nós temos que entender que o prazer, né? Nós viveremos para sempre, somos destinados a um prazer, a uma felicidade infinitamente maior e melhor do que tudo que conhecemos sobre a Terra. Olha aí, gente. É porque a gente ainda tem uma visão muito, assim, estreita
de toda essa realidade. E outro ponto nesse estudo que merece a nossa observação é que, às vezes, nos sacrificamos para aumentar a nossa fortuna. Muitas vezes, mais do que o suficiente. Então, nós sacrificamos horas de lazer, prejudicamos nossa saúde, às vezes nos submetemos a um trabalho penoso, uma vida de sacrifício para amealhar fortuna, para guardar, para economizar. E esse sacrifício? Parece que não adianta muito. Por quê? Eu conheço uma pessoa que falava assim: ai, eu tenho tanta vontade de comer cerejinha, mas é tão caro, né? Eu tenho vontade de comer um queijo mais caro. E a pessoa podia, mas ela falou assim: ai, eu não tenho coragem, porque é tão caro, e eu posso precisar desse dinheiro, eu prefiro engordar a minha poupança. Então, nós temos que ter cuidado, gente. Tudo na vida é equilíbrio. Existem pessoas que não podem comprar isso e ter isso. É um aprendizado necessário. Mas também temos que ser coerentes, né? A pessoa que se dedica a uma coisa, assim, em detrimento até de uma situação sem necessidade, né? Então, Kardec diz que são pessoas insensatas. E o móvel dessas atitudes é a ambição. É a ambição. A pessoa acha que o valor que se dá ao financeiro, assim, né? E a pessoa também, há muitas pessoas que esquecem dos deveres da solidariedade fraterna. Não ajuda porque quer guardar, né? Não falam, não, a vida social quem tem que resolver é o governo, nós vivemos uma vida social, mas todo mundo tem que trabalhar. Eu trabalho, é direito meu guardar e age dessa forma, né? Kardec diz que são insensatos. Então, concluindo esse item, eu gostaria de citar alguns conceitos do Emmanuel. A beneficência é apenas um dos modos de empregar a fortuna. Por quê? A fortuna alivia a miséria, aplaca a fome, persevera do frio, abriga o abandonado. Mas tem alguns deveres que vão além dessa beneficência, que é prevenir a miséria, é auxiliar através de ensinar a criatura a pescar, né? A fortuna pode favorecer isso, trabalhos de toda espécie, desenvolvendo a inteligência, promovendo a dignidade do ser humano. Então, é como falamos, ensinar a pessoa a pescar, em vez de dar, né, a esmola, o auxílio. E ainda tem aquela mensagenzinha de Emmanuel, no fim dessa mensagem: amar uns aos outros. Então, dar com sabedoria é um outro tipo de caridade. Trabalho, conselho, afeição, isso é doação, gente. E despertar esse amor ao trabalho, ao amor ao próximo, ao amor a Deus. Essa é a riqueza maior que podemos distribuir, né? Difundir os benefícios da instrução, do amor, para a riqueza da inteligência do nosso próximo e seremos beneficiados com isso. E agora, o último item, né? Que é o desprendimento dos bens terrenos. Então, eu não quero ser rico, eu não quero ter nada, né? E o que os espíritos vêm falar? O desprendimento é uma virtude que mostra que a criatura valoriza o que Deus concede a ele, bens materiais, e utiliza em benefício de todos, ciente de que a sua posse é transitória e a utilidade deve estar sempre direcionada à prática do bem. Isso é desprendimento. Entender que esses bens não me pertencem, que ele tem que ser utilizado em benefício de todos, que a posse é transitória e tudo deve ser utilizado no bem. Isso é desprendimento. Então, esbanjar, gente, uma riqueza, gasta em qualquer coisa, não é desprendimento, não. Porque vai
mostrar que a criatura não utiliza bem. E aquilo pode ser oferecido ao próximo, né? Então, a verdadeira utilidade, ou o verdadeiro desprendimento, não é isso, foi o que eu disse. A pessoa que esbanja a sua riqueza, ela tem atitude de irresponsabilidade, porque foi colocado nas suas mãos os bens, e ela faz descaso, indiferença, e revela até leviandade nos seus atos, não utilizando bem aquilo que foi colocado na sua mão. E o homem, como eu já disse, ele é usufrutuário dos bens que Deus coloca nas suas mãos. Ele não tem o direito de dilapidar, utilizar irresponsavelmente, e que, na realidade, tudo aquilo deve ser instrumento de beneficência, de progresso. Então, gente, olha a responsabilidade da pessoa que possui riquezas. Ela tem que saber usar mesmo, né? Quem gasta a sua fortuna sem critério, sem pena, ele não é desprendido e generoso, pois que a verdadeira generosidade é colocar esses bens a serviço da caridade, e não esbanjar atendendo os próprios caprichos. É Kardec que diz isso. Quem se despoja de qualquer maneira dos bens que possui, não compreende o que é verdadeiramente o desprendimento. É uma forma, como eu disse, de eximir de responsabilidade. Responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre os ombros daquele que a possui. Valeria muito mais a pessoa transformar tudo aquilo em emprego, em trabalho, em oportunidades para as criaturas. Então, gente, o desapego dos bens é apreciar esses bens no seu justo valor e usá-los sempre a benefício dos outros, nunca só em benefício próprio. É não sacrificar os interesses da vida futura, da vida espiritual, em detrimento dessa atitude, né? Porque as virtudes, elas sim, nos acompanham na eternidade. São as virtudes da harmonia com o próximo, da sintonia com Deus, da paz interior. Então, Deus nos concede a riqueza para a gente também saber administrar, tornando-a produtiva, né? E, não ligo para que eu tenho e tal, e não faz nada, né? Então, nesse item, nós temos que entender que nós temos que contentar quando temos pouco, que somos pobres, não invejar os ricos, ter a disposição de lutar pela melhoria, pelo progresso. Mas se somos ricos, não esquecer da responsabilidade que temos com os bens que dispomos, né? Lembrando que somos depositários. E o emprego que fazemos desses bens, nós prestaremos contas a Deus. Então, assim, até agora, nós falamos de todos os itens, mas tem uma perguntinha final, que vai mais uns minutinhos, mas eu vou falar bem rapidinho, né? Para encerrar esse capítulo, que é no item 15. O Kardec pergunta ao Espírito São Luís, né? Se é direito do homem transmitir a sua fortuna aos seus descendentes, porque ele quer manter, né, o patrimônio com eles, com os descendentes. Aí, São Luís esclarece que sim, é um direito da criatura, né? Ele possui aquele bem, não há nenhum mal nisso. Mas ele fala, cuidado, porque tudo está subordinado à vontade de Deus. Em qualquer momento, Deus pode impedir que os descendentes venham usufruir dessa fortuna, mostrando para nós que é meu, eu posso dar para os meus filhos. É um direito meu. Eu quero que meus filhos sejam ricos também. É um direito seu. Mas entenda que Deus pode despojar essas criaturas de usufruir disso. Diante dessa descendência, essa vontade de conservar os seus bens na linha da descendente, nós somos sempre impotentes. Porque Deus, a qualquer momento, pode impedir, né, que essa fortuna chegue nas mãos dos outros. E isso também não tira o direito de transmitir o que lhe foi concedido.
Esse é o último item. Eu agradeço muito a atenção de vocês, peço desculpa se alguma coisa não ficou tão clara, e desejo, assim, que nós saibamos cada vez mais, gente, utilizar desses bens, das coisas que são colocadas na nossa mão, para o nosso bem-estar espiritual. Qual que é a finalidade maior do espírito quando encarna? É dar um passo no caminho evolutivo. Então, tudo que nos acontece, até mesmo as situações de dor, de dificuldade, são lições muito profundas, são lições indispensáveis para o nosso aprendizado. A dor, ela tem uma função educativa, a necessidade, a miséria, a dificuldade tem função educativa. O propósito de Deus para nós é que a gente aprenda alguma coisa e dê um passinho a mais. Esse é o nosso caminhar. Então, todas essas lições tão claras de Kardec para nós, né, que repetimos aqui, não trouxemos nada novo, mas vem nos estimular a dar esse passo no caminho evolutivo. Então, eu agradeço muito a atenção de todos e rogo que as bênçãos de Jesus possam irradiar em cada coração aqui presente, abençoando seus lares, nos estimulando a sempre caminhar com mais fé, com mais coragem, sempre em sintonia com o Pai. Nara, querida, nós que agradecemos. E eu estava aqui refletindo, né? Essa questão que eu vejo assim, a maturidade com o conhecimento do Evangelho que nos leva a isso, né? Ah, isso eu não preciso mais. Mas também não nos dá o direito de andar de qualquer jeito, né? Eu posso ter a minha bolsinha ali de R$ 100, uma blusinha de 50, estar bem arrumadinha. Não preciso de um colar de ouro, nem de rubi, mas eu posso pôr um colarzinho ali bonitinho. O Chico nos passava aí, o Divaldo, né? Tá sempre ali com as roupinhas dele, né? Sentadinho, bonitinho. Ele mesmo fala que são roupas já bem antigas, mas a gente tem que se apresentar da melhor forma possível, né? Ah, isso é muito bom. E com o Evangelho, a gente vai caminhando. Foi excelente, Nara. Eu adorei, como todos que estão aqui na sala também adoraram, tenho certeza. Agradeço também. Esperamos contar com a senhora, viu? Não some. Então, meus amigos, Nara, fica conosco, nós vamos fazer a sensibilização final para a gente encerrar o nosso evangelho, né? Foi muito bom, né? Uma fala bem simples e objetiva, esclarecendo muitos pontos para nós, né? Eu quero convidá-los para a próxima semana, nós vamos ter aqui conosco o senhor João Matos. O senhor João Matos é de Jericoara, viu, meus amigos? Ele está de São Paulo, mas ele mora em Franca agora. Ele virá nos falar sobre o tema, o casamento. Então, espero contar com todos vocês aqui, para que possamos também aprender um pouquinho mais, né? E agora, enquanto o Adalto está organizando, quem pegou sua aguinha, que está aí do lado, né? Vamos acerenando ainda mais o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos abrir a porta dos nossos lares para que a equipe do senhor José Marques Garcia, de Jesus, nosso mestre maior, esses bons amigos espirituais, os nossos amigos familiares, possam adentrar os nossos lares, fluidificando as nossas águas, transmitindo passe para cada um de nós, que essas vibrações também possam chegar aos nossos irmãos que estão mais distantes, os que perambulam pelas ruas, que estão nos presídios, nas casas de saúde, nos lares de
idosos sem receber a visita de um ente querido, né? Então, que todos eles possam ser confortados e que possamos, nessa semana, seguirmos com os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, pelas codificações que o nosso querido Allan Kardec fez, caminharmos para frente, para o alto e sempre com o coração cheio de amor. Seu Adalto, a nossa prece final. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conheces. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, honrai, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho, onde se deve refletir a vossa santa e pura imagem. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, seu Adalto, amigos de perto, amigos de mais longe, aos nossos amigos que nos assistirão posteriormente, um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus, meus amigos. Muito obrigada pessoal. pela participação de todos.